Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Amei o vídeo. Mas é que eu não acostumo com essas coisas. De tipo, e agora, Alexandra Abrantes? Tipo assim, é igual cantar parabéns no restaurante, sabe? Tipo, só tá você e seus amigos no restaurante, aí puxam parabéns, aí um monte de estranho canta parabéns e fala, não precisa. Alguém fica assim quando canta parabéns pra você? Só eu. Então, pra mim, tipo, e com vocês, Alexandra Abrantes, é tipo parabéns em público. Tipo, não. O Rodolfo tá acostumado. Brincadeira. Tá acostumado, não. Mas, enfim, falando em Rodolfo, eu vim com ele, viu? Olha. Ele não veio, mas veio. Ele sempre vem junto, amém? Quem é metade do outro, onde quer que tá junto também. Amém? Mas ele mandou um abração para vocês e eu já estava combinando com a Janaína e com o pastor Dé pra gente, o ano que vem, vir nós dois, né? Amém? Né? Podia. Quem ia vir se viesse nós dois? Glória a Deus. Antes de eu começar a pregar, eu vou falar das camisetas do Rodolfo. Fui eu que trouxe, mas a camiseta do Rodolfo. Rodolfo nunca fez camiseta. Primeira vez que ele fez camiseta na vida dele foi esse ano. Por que ele não fez camiseta? Porque ele era aquele chato que olhava as costuras e falava, tá mal feito, o tecido não é bom. Ele falou, eu não venderia nunca uma camiseta que eu não usaria. Entende? Rodolfo não é aquele marqueteiro que vai fazer dinheiro, tipo, vendendo camiseta. Mas ele escreveu umas músicas novas esses tempos. E ele lançou uma que chamava O Dia Que Será Para Sempre. E Deus deu uma visão para ele, ele fez a visão que ele teve na camiseta. E saiu uma música nova que chama Escondido em Mim. Se você ainda não ouviu, eu te aconselho você ouvir a música, porque ela é tipo a sinfonia de Beethoven. Ela tem começo, meio e fim, é animal a música. E ele teve uma visão quando ele estava escrevendo essa música. E ele teve uma visão desse balão, de um balão. Sabe esses balões que a gente vê em filme? Enfim, esse balão de ar. Ele teve uma visão, quando ele estava escrevendo essa música, de um balão no chão, cheio de ar, um balão cheio de ar, mas com aquela cestinha no chão. Aí ele se via ele dentro do balão e tirando aqueles sacos de areia, de dentro para fora. Porque o que mantém um balão preso ao chão são o peso, é o peso. São os pezinhos desnecessários. E assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente não sobe para onde Deus quer nos levar, porque a gente está preso demais na terra. E ele conta que quando ele estava tendo aquela visão, ele ia esvaziando. E quanto mais ele esvaziava o balão, mais o balão subia. E é assim a gente... por exemplo, que nem o balão. Essa aqui é a preta. O balão, ele está vazio no cesto, mas ele está cheio de ar. É a gente que tem que estar vazio da gente mesmo e cheio de Deus. Amém? Então assim, esse balão representa isso. Para subir nos altos lugares, a gente tem que estar vazio do peso do pecado, do peso da acusação, do peso da culpa, do peso da sua falta de autoestima. Amém? E atrás, ele escreveu a letra da música. A letra da música, ele falou que a camiseta dele é a única que você não precisa olhar no telão, é só olhar para as costas do irmão que está do teu lado. Aí, essas aqui são as femininas. Meninas, as femininas são assim, ó, ela é tipo batinha. Atrás, ela é mais comprida para não fazer cofrinho. Amém? Que cofrinho, ninguém precisa ver seu cofrinho. Nem dos homens, aliás. Né? Porque também muito homem ajoelha para orar, tipo, todo mundo fica vendo o cofrinho dele. Alguém já viu o cofrinho de alguém? Eu já vi vários. Mas as meninas não podem nem mostrar cofrinho, amém? Menino é feio, menina é vulgar. Então eu falei, tudo bem, a gente faz uma camiseta feminina, só se ela for mais compridinha atrás. Então a gente fez, tem pouquíssimas camisetas dessa aqui, da cinza, masculina. E só tem P. Então eu vou dar essa masculina para alguém bem magrinho. Aquele irmão ali bem magrinho, tu mesmo, irmão, ganhou uma camiseta. É. Porque, amém? Tem que ser magrinho para entrar nessa P, porque a P é slim fit. E essa aqui eu vou dar para uma menina, não pelo tamanho, calma. Tem alguém que fez aniversário essa semana? Não tem ninguém de Sagitário? Brincadeira. Eu não resisti à piada. Quem? Você fez que dia?
Você vai fazer dia 17, tá longe. E dia 13? 3. Hoje é dia 8, tá 5. E você faz terça-feira depois de amanhã? Ah, você ganhou. Alguém entrega lá entrega pra ela, irmão. Que ela tá com um bebezinho. Deus abençoe, amém? Ganhei uma Bíblia também, muito legal. Aliás, eu amo esse tema sobre identidade. É louco porque Deus fala comigo sobre identidade praticamente toda semana. Mesmo porque para eu entrar na minha casa, tem aquele negócio digital, sabe? De botar o dedo. Na fechadura da minha casa, a fechadura é digital. Então, só o meu dedo e o dedo do Rodolfo, toda vez que a gente vai entrar em casa, tem que botar o dedo lá, dá o verdinho e a porta abre. E eu sempre, quando eu tô com o dedo ali, o Espírito Santo fala para mim, você é única. Nenhuma outra pessoa entra aqui, a não ser você e o seu marido. E aí você não acha uma coisa louca isso? Porque eu acho muito louco. Tem bilhões de pessoas no mundo e ninguém tem a rodinha do dedo igual a sua. Para mim isso é um mistério. Para mim isso é uma coisa que a gente não consegue entender. Mas Deus usa as coisas desse mundo para falar com a gente. Para dizer, primeira coisa que eu entendo sobre a nossa digital é que você não é igual a ninguém. Então por que você quer copiar todo mundo? A gente não foi feito em série. Deus nos fez único. O nosso DNA é único. Tipo, por exemplo, se alguém comete um crime, quem assiste CSI, ou já assistiu um dia? Se eles acham, tipo assim, uma gota de saliva da pessoa, faz o exame de DNA, descobre quem matou. Pensa. Se deixa um fio de cabelo, descobre pelo DNA quem era. Então assim, se um fio de cabelo fala a teu respeito. O meu não, né? Porque o meu é mega hair, então o meu cabelo é de alguém. Eu posso matar quem eu quiser, que não vão me achar. Meu cabelo é aplique. E eu gosto, tá? Eu não tenho vergonha de contar. Por isso que é bonito. Comprido, porque mulher loira, a maioria quebra os cabelos. Eu não é, irmã? Tu sabe disso, né? Mas o teu tá comprido. O teu tá lindo, o teu cabelo. Mas enfim, o nosso cabelo, ele carrega teu código genético. A tua impressão digital, né? Que nem nos crimes faz aquela coisa, todo mundo acha. Aqui no Brasil teria que ser impressão digital, porque o nossa digital, quem tem carteira de identidade? Tá lá seu dedão lá bem feio, todo manchado, ruim demais para sair aquilo. Mas você tá no banco de dados do nosso país. Então se você aprontar alguma, tem a tua digital lá, te denuncia. E sabe o que é? Não tem a chance de confundir a pessoa. Porque a tua digital é única. Só que hoje em dia, o que eu vejo? Hoje em dia tem muita gente que tem esse problema de não saber quem é. Quem eu sou, por que eu vim ao mundo, o que Deus tem para mim, qual é o meu ministério, quem sou eu? Todo mundo quer saber para que nasceu. Só que isso você vai descobrir com o teu pai. Aquele pai que Jesus falou, a ninguém na terra chameis de pai, a não ser um que é Deus. Porque a palavra original, quando Jesus disse isso, ele queria dizer origem. A ninguém na terra você pode chamar de sua origem. Porque a tua origem é do céu. Repete comigo, a minha origem veio do céu e foi Deus que me deu. Deus que te deu a tua identidade. Foi Deus quando Ele te formou dentro do ventre da tua mãe. E na verdade a gente acaba se convertendo. Eu não sei se vocês nasceram na igreja, enfim, mas mesmo quem nasceu na igreja, tem um dia que você chega à conclusão que você precisa aceitar Jesus. Amém? E aí, na verdade, você não vai se transformar totalmente numa nova pessoa. O que Jesus espera da gente? Que a gente volte ao original. Porque no original, como Deus te criou, é que tem todas as propriedades que você precisa para ser você. Porque Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo.
Quando Ele te planejou, você já era você. Só que ao longo da nossa vida, a gente, por exemplo, assim, a gente nasceu do Brasil, a gente fala português. Se você tivesse nascido do lado aqui na Argentina, você falava espanhol. Mas o teu espírito não fala espanhol nem português, o teu espírito fala em línguas. Porque o teu espírito veio da onde? De Deus. E no céu, Deus fala em línguas. Por isso que a gente fala em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, é o nosso espírito que está orando. Não a minha boca, não a minha carne, não a minha alma. Aliás, tem um monte de gente que inventa, né? E faz na alma um showzinho. Mas enfim, isso não é problema nosso. Cada um vai dar conta de si. Amém? Às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em quem está fingindo do que prestar atenção em si. E fala, ai, a pessoa está falando em línguas alto. Tá, e tu parou tudo que estava orando para olhar para a pessoa? Às vezes, se alguém está orando em línguas altas, eu olho uma vez e só. Depois eu continuo na minha. E se estiver me atrapalhando, eu troco de lugar, horas. Mas às vezes fica muito... Gente, por exemplo, quando manifesta demônio, fala, ai, a pessoa estava fingindo, vou dar um beliscão nele para ver se ele está fingindo de que está endemoniado. Aí eu fico, na minha concepção, quem está fingindo já está endemoniado, entendeu? De um jeito ou de outro, porque você tem que fingir que está endemoniado, você tem problema. Então, ao invés de ficar caçando pelo em ovo, a gente tem que se preocupar com a gente. Amém? O problema é que hoje em dia a gente cuida da vida dos outros. A gente quer tanto saber da vida dos outros. E não pensa que eu sou diferente de você, porque eu tenho um microfone na mão. Porque eu também fico vendo a vida dos outros. Até o Espírito Santo pegar e me dar um cutucão e falou, ô, vigia. Você já passou meia hora olhando a vida dos outros. E se você não vigia, você é roubado, vendo a vida dos outros. Aliás, a coisa que um ser humano mais ama fazer é ver a vida dos outros. Por isso que reality show deu tão certo. Tem gente que faz o reality show da vida da rede social. Que vai, tipo assim, acorda, posta. Escova os dentes, posta. Depois que toma café, posta o que comeu. Depois posta o que vai fazer. Aí tu sabe, tipo assim, se tu for ver o stories da pessoa, tu sabe tudo que ela fez no dia. É ou não é? E eu me sinto tão vencedora quando eu posto poucas coisas minhas. E eu gosto de postar, não me entenda mal, eu gosto. Só que o quê? Melhor do que isso, melhor do que eu ver a vida dos outros, é eu cuidar da minha. Então não tem problema nenhum a gente postar, se a gente não ficar cuidando da vida dos outros. Ou pior, é postar porque o outro postou. Ah, porque alguém fez uma foto assim, eu vou fazer também. Porque alguém usou a calça assim, eu também vou usar. Claro, a gente tem que ter pessoas que a gente se inspira, amém? Mas Deus não te fez cópia de ninguém. E não tem problema ser igual em um monte de coisa, desde que você por dentro seja diferente. Que nem vocês estão aqui, todo mundo está com a camiseta do ID, da identidade. Mas vocês não são iguais. Porque cada um aqui, se eu desse o microfone 5 minutos para cada um e falasse assim, me conta alguma coisa que Jesus já fez na tua vida, eu tenho certeza que ninguém ia falar a mesma coisa. Porque cada um, eu tenho certeza, se você está aqui em pleno domingo à tarde, num dia de sol, você podia estar em casa vendo Netflix, você escolheu estar aqui, é porque Jesus já fez alguma coisa na tua vida. Porque você não abre mão de nada por nada. Você não abre mão de alguma coisa por nada. Você abriu mão do seu tempo para estar aqui. Não porque eu sou importante, mas é que você sabe que você precisa de algo mais. Porque sempre tem um jeito da gente fazer melhor. Sempre tem um dia que a gente vai refletir no final do dia e dizer, isso eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter sido mais amável, eu poderia ter sido menos grossa, eu poderia ter sido mais eficaz, eu poderia ter sido mais atenciosa, eu poderia ter deixado uma pessoa passar na minha frente. Porque eu sou aquela pessoa, eu sou bem desligada, eu quase não deixo ninguém passar na minha frente. Então eu me sinto super crente quando eu deixo alguém passar na frente. Eu falo, nossa, hoje eu estou muito boa. Tipo, nossa, hoje eu estou boazinha demais. Porque eu sou desligada, eu não deixo às vezes a pessoa passar, não é por mal. Mas o quê? Então sempre tem um jeito da gente dar uma melhorada. Só que se você não sabe quem você é, tudo perde o sentido. Deus te fez único. Vocês, quantos aqui são solteiros? Levanta a mão. Tu pode levantar com força, assim, ó. Libertador.
Povo solteiro é aquele que é feliz e não sabe, entendeu? Tipo assim, o problema do solteiro é que ele acha que todo problema da vida dele vai resolver quando ele casar. Não vai. Piora. Porque aquela vontade que você tinha só pra você tem que dividir. É 50% seu que sobra. Porque assim, ó. Qual matemática que eu não entendo? Que a pessoa fala que quando são dois que se formam uma só carne, você somou com alguém. Dois que viram um, somou ou diminuiu? Diminuiu. A gente canta que ele cresça e eu diminua. Pois é, assim como o marido é com a sua mulher, assim é Cristo e a igreja. Jesus é a igreja, a gente tem que diminuir por causa do outro. Então aproveita essa solteirice, em nome de Jesus. Amém. Amém? E se você está namorando, deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui está namorando? Pode levantar a mão com força. Você não é solteiro, você não é casado. Você é solteiro. Então vocês dois tinham que ter levantado a mão quando eu falei. E vocês não levantaram, porque vocês estão se comportando como casados. Só que ela não tem teu sobrenome, filhinho. Ok? Então você que não levantou a mão porque está namorando, deveria ter levantado, porque você ainda é solteiro, não assinou papel com ninguém. E aí eu vejo um monte de gente que namora e fala: meu namorado não deixa eu fazer não sei o quê. A minha namorada não deixa eu ter Instagram. Eu digo: meu filho, tu já é pau mandado, nem casou. Tipo, olha aqui, não tem coisa pior. Vou falar para vocês rasgado. Não tem coisa pior do que homem pau mandado de mulher. Eu não tenho nenhum respeito por homem pau mandado. Porque se a mulher manda é porque o cara deixa. Porque eu sei mandar muito bem, eu amo mandar, meu sonho é mandar. Só que o Rodolfo não deixa, sabe por quê? Porque ele é homem. Eu casei com um homem, não casei com um frouxo. Graças a Deus. Então se você não faz essa conta antes de casar, depois não adianta reclamar, porque a pessoa vai falar na tua cara: eu já era assim quando você me conheceu. Topou casar? Faz as contas antes. O namoro é para você procurar defeito, não qualidade. Porque todo mundo namora procurando a qualidade do outro. E aí depois que casa só vê defeito, só reclama. Porque isso, porque aquilo outro. Mulher goteira, reclama, chata. Ninguém aguenta uma chata. Sabe o que aconteceu ontem? Eu e a Janaína está aqui comigo. A gente estava num quarto de hotel. E a gente estava dividindo o quarto de hotel. Ela estava na parte que tinha o sofá-cama e eu estava na cama. Eu convidei ela para dormir na cama, mas ela não quis. Ela quis dormir no sofá. Não fui eu que chotei ela para dormir no sofá. Antes que você me julgue. Amém? E aí no meio de nós duas tinha um ar-condicionado. Tinha um ar-condicionado e eu dormi ferrada a noite inteira. E ela me contou que ela levantou, que o ar-condicionado deu pau, que o ar-condicionado fez barulho. Agora sabe como é que eu acordei? Adivinha como é que eu acordei? Qual o barulho que me acordou? Uma goteira. Porque ficou pingando. Tum, 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 tum. Era um barulho bem baixinho, mas ele era tão constante que eu acordei e falei: meu Deus, que goteira insuportável. E na hora eu me lembrei da palavra de Provérbios que fala assim: que melhor é um homem pegar e amarrar uma corda no pescoço e se jogar num precipício do que morar com uma mulher goteira que só reclama. Ah, mas eu não sou casado. Aprende antes de casar para errar menos. Você aprende antes de casar. Procura uma mulher que não é goteira. Vê como é que ela trata o pai dela. Vê como é que ela trata a mãe dela. Vê como ela trata o professor. Porque se a pessoa não consegue respeitar uma autoridade sobre a vida dela, quem diz que ela vai te respeitar como marido? Então, tipo assim, as mulheres são fogo? São, mas os homens também deixam. Porque não tem Jezabel se não tem um Acabe. Amém? E eu digo para as mulheres que elas precisam olhar para um homem e admirar. Por que você precisa admirar um homem? Porque uma mulher, ela nunca vai se submeter a alguém que ela não admira. Uma mulher não vai conseguir se submeter a alguém que ela não respeita. Quem dirá sentir desejo? Uma mulher não sente desejo por um cara que ela acha um banana.
Por isso que tem um monte de casamento que acabou já. Ah, como é que tá a vida sexual de vocês? Ah, faz uns 3 meses que nada. Outros faz 3 anos, outros fazem 13 anos. E fala, quer dizer que vocês são amigos, vocês são casados para não fazer separação de bens. Não, é porque tem um filho, aí coitado do filho, tem que levar um peso que nem é dele. Que o cara e a mulher nem se encostam mais há anos. Por quê? Porque perdeu a admiração e perdeu o respeito. Então as mulheres, elas têm que respeitar o marido, nem que seja por egoísmo, querida, para você continuar atraída por ele. Porque senão o desejo vai embora. Por que eu estou falando isso? Também não sei. Faço a menor ideia porque eu estou falando isso. Minha mente é uma tela em branco, o que vem na minha cabeça eu falo. Mas o que? Isso são chaves que talvez se a gente soubesse disso antes, a gente cometeria menos erros. E aí, para concluir essa parte do namoro, o que eu falo? O namoro é para você procurar os defeitos da pessoa, não as qualidades. Porque todo mundo namora procurando a qualidade. Ele gosta de sushi, eu também. Ele gosta o sonho dele é pular de paraquedas. O meu também. Então ele é meu varão. Curtiu todas as minhas fotos no Instagram. Aí a mulher já está lá fazendo as contas, como é que o nome dela vai ficar se ela casar com ele, com o sobrenome, assina para ver se fica bonito, repete em voz alta. Ou não. Os homens não sabiam que a gente faz isso. Vocês não sabiam? Mulher já faz as contas. Se o teu sobrenome não combinar com o dela, querido, esquece. Quantas vezes, eu tenho um sobrenome, meu sobrenome é alemão. O meu sobrenome é Horn. H-O-R-N. Então, e é um sobrenome, gringo, né? Alexander Horn. Eu achava animal o meu sobrenome. Vaidosa do meu sobrenome, meu sobrenome é alemão. Aí, a querida não casou com sueco, né? A querida casou com Paraíba. Leite Gonçalves de Abrantes. Vocês acham que demorou quantos anos para eu aceitar o Abrantes? Muitos anos para aceitar Abrantes. É verdade. É verdade. Imagina, podia ser pior. Podia ser Pereira, podia ser Pereira. Mas Pereira ainda é bonito, que é pera, eu amo pera, Jana. Mas é o quê? Porque a gente tem umas vaidades que a gente nem sabe que é vaidade. Sabe aquele pecado oculto? Pecado oculto não é aquele que você não conta para ninguém. Pecado oculto é aquele que é oculto para você. Pecado oculto não é aquele que você não conta para os outros. Pecado oculto é quando você não se dá conta que você tem esse tipo de orgulho. Vocês acham que eu sabia que eu era orgulhosa com o meu sobrenome? Claro que não. Eu não achava que eu tinha vaidade com o meu sobrenome. Eu achava que eu tinha um sobrenome maneiro, legal. Mas quando eu tive que abrir mão dele pro Abrantes, eu vi, não... Abrantes. Mas como eu amava, porque qual que tem que ser o vínculo? O seu amor pela pessoa. Não coisas em comum. Porque coisas em comum mudam. A gente muda de gosto. Por exemplo, antigamente eu gostava de café, hoje eu não gosto mais. Imagina se eu tivesse casado com o Rodolfo por causa de café e agora eu não gosto mais. E aí que a gente é cafezeiro. Não são as coisas em comum que tem que te atrair. Porque há beleza na diferença. Então quando você namora, você procura os defeitos para ver se você vai conseguir amar a pessoa apesar dos defeitos. Porque depois que você casar, você vai ter que olhar para as qualidades. Não o contrário. Fica olhando, namora com as qualidades e depois que casa, só vê defeito. É o contrário. A matemática do reino é perder para ganhar. O problema é que a gente quer que Deus faça tudo antes para nós e depois a gente vê. Não, se Deus me der, então eu vou fazer. Se Deus me abençoar, então eu vou dizimar. Se Deus me prosperar, então eu vou ofertar. Então a gente fica naquela coisa de barganha com Deus. E Deus não barganha nada. Deus é bom. Ele dá por quem Ele é, não porque a gente merece. E agora voltando ao assunto da identidade, que foi a palavra que eu preparei para hoje. Sobre quem a gente é. Ninguém vai falar isso melhor para você do que o próprio Espírito Santo.
Amém? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que entra na sua vida junto com Jesus e o Pai. Quando você aceita Jesus, você não está aceitando só Jesus. Você aceita o Pai e o Espírito Santo. Só que o problema é que a gente só se relaciona com Jesus no começo. Então a gente acha que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente? Sim, o nome de Jesus é suficiente para salvação. Mas Jesus falou, eu vou para o Pai. Tipo assim, vocês não vão precisar de mim aqui. De quem vocês vão precisar? Do Espírito Santo. João Batista falou para o povo, falou, eu batizo vocês com água, mas vem um depois de mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus veio para trazer o Espírito Santo para nós. Porque o Espírito Santo é aquele que vai fazer o papel. Quando estava no Éden, Deus vinha todos os dias falar com Adão. Deus falava com Adão todos os dias. E o que aconteceu? Quando Adão e Eva caíram, eles perderam essa ligação com Deus todos os dias. E aí o que acontecia? Acontecia que só uma vez por ano, Deus falava com o sacerdote, quando ele ia no santíssimo lugar, oferecer o sacrifício pelo povo. E de vez em quando, surgia um profeta. Um profeta aqui, outro profeta lá, outro profeta colar. Eram raros, não eram muitos profetas não. Porque Deus falava através de profetas. Ele não falava com todo mundo. Vocês estão me entendendo? No Antigo Testamento, por isso tem Jeremias, Amós, Obadias. Eram aquelas pessoas que Deus falava. Só que Deus não falava com o povo. Tanto é que o povo falava para Moisés, Moisés, vai lá e fala tu com Deus. A gente não quer, para a gente não morrer. Porque o povo tinha medo de Deus. Só que hoje, quando o irmão que está do teu lado fala, não dorme. Se fosse para dormir, você tinha ficado em casa, amém? Se esforce. O que acontece? Poucas coisas me irritam num culto, mas ver gente dormindo é uma delas. Eu não consigo, porque eu fico pensando, poxa, podia estar deitado, né? Amém? Vocês estão muito sérios. Eu estou tentando descontrair, mas também não vou fazer piada sem graça, né? Mas onde é que eu estava mesmo? Perdi a atenção por causa do sono, viu? Moisés. Deus falava com Moisés cara a cara. Ele falava assim, ó, com os outros eu falo através dos profetas, mas com Moisés eu falo como quem fala com um amigo. Deus quer, o plano de Deus original era ter comunhão com o homem todos os dias. Não era uma vez por ano, não era através do profeta, não era através de, só o pastor ora e você recebe. Tem um monte de gente que é assim, não, eu preciso de uma palavra de Deus para mim. Hoje eu vou no culto porque eu preciso de uma palavra. Aí Deus tem que usar alguém para falar contigo. Eu vou falar uma coisa, amados. Deus fala o tempo inteiro. Deus fala através de uma placa de carro, Deus fala através de um comercial, Deus fala através de um filme, Deus fala até na novela, Deus fala. Porque quem fala é o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é que vai ministrar dentro de você. É uma voz que fala dentro, não fora. O problema é que a gente aprendeu sempre a ouvir uma voz de fora, né? E é fácil ouvir voz de fora, porque aí se tu errar o problema, eu te culpo. Foi o pastor que falou. Foi a mulher do Rodolfo que disse. Porque o pastor que falou isso. E a gente se isenta da responsabilidade da gente ouvir Deus. Então as pessoas perguntam, se eu posso ou não posso fazer isso? Eu tenho que orar em pé ou eu oro sentado? Sei lá, eu oro os dois. Não tem jeito certo. Amém? Eu sempre conto uma história que na Bíblia teve 3 cegos que a Bíblia relata que Jesus curou. Um cego foi curado na hora. Jesus falou, abre os olhos e vê, ele foi curado na hora. Teve um outro cego que Jesus teve que orar 2 vezes, porque a primeira vez a visão dele estava turva. Então Jesus teve que orar de novo, ou seja, até Jesus orou 2 vezes. Tem gente que a gente fala, eu já orei. Não, tem coisa que a gente tem que persistir. Amém? Eu não paro no primeiro não. Eu insisto até cansar. Porque tem coisas que você vai ganhar na persistência. O reino de Deus é tomado à força, não é de graça. A salvação é de graça, o reino não. O reino tem esforço. Que nem a gente cantou Deixa Queimar. Eu tinha um dia desses que eu estava cantando. Um dia desses não, faz uns 3 meses mais ou menos. Eu estava num culto, estava a maior presença e tal. E eu estava cantando Deixa Queimar, deixa. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim?
E eu deixa queimar e pedindo fogo de Deus. E o Espírito Santo falou assim, dentro de mim, ele falou, queimar o quê? Se não tem sacrifício. Eu falei, ai, essa foi na boca do estômago. Porque eu não estava oferecendo nada para Deus. Porque o fogo de Deus, ele vem para queimar sacrifício. O problema é que a gente acha, sacrifício? Não. Obedecer é melhor que sacrificar. Não, obedecer é o upgrade do sacrificar. Você aprende a obedecer sacrificando primeiro. Não tem como você aprender a obedecer sem ser sacrifício no começo. Porque viver em santidade não vem me dizer que é uma coisa normal, porque não é. É sacrifício. Então às vezes a gente quer que Deus venha com fogo, mas a gente não está disposto a sacrificar nada. Aliás, eu tenho que vir aqui e dar uma super palavra, e você tem que sair daqui super cheio, falando em línguas e cheio do fogo, porque você mesmo não lê a Bíblia e não ora na sua casa. Aí você vem e espera que alguém faça um show para você, que lê a palavra, louva por você, ensina você, ore por você, põe a mão em você. Aí você pega, volta para lá e volta, estaca zero. Mais uma mão na sua cabeça não muda a sua vida. Mais uma palavra que você ouve não muda a tua vida, se você não sair daqui e fazer alguma coisa a respeito. Porque o problema é que as pessoas querem mais uma palavra, elas querem mais uma conferência, mais um culto. Não, mais um culto é bom, mais uma conferência é maravilhoso, eu não sobrevivo sem isso. Só que se eu não manter em casa, se eu não mantiver isso na minha vida, se vai. Aí as pessoas ficam de culto em culto, de conferência em conferência, sendo que Deus não te chamou para você ser visitado por Ele. Deus te chamou para você ser habitação. Então o que acontece? Tem muitos cultos que a gente é visitado por Deus. And that's okay. É bom ser visitado por Deus. Claro que é bom. Só que tem uma coisa melhor que isso. Tem um upgrade de ser visita. É de ser morada. É de ser casa de Deus. Deus não te chamou, Ele falou assim, não, vocês não são visita do Espírito Santo. Ele falou, vocês são templo, casa, habitação do Espírito Santo. Deus fez o Espírito Santo para morar dentro de você. Então quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem junto. E o Pai vem junto. Quem dá a identidade? É o Pai. Quem dá a identidade é o Pai. Quem vai falar qual é o teu chamado é o Pai. Só que as pessoas elas ficam no nível só de falar com Jesus. Porque Jesus é o Filho do homem. Ele é homem. Ele veio como homem. Então para nós é muito mais fácil nos relacionar com Jesus. Porque Jesus você consegue imaginar ele cabeludo, com as roupas compridas, meio hippie. Não é? Aí o Espírito Santo, imagina o Espírito Santo. Se esforça. Pensa no Espírito Santo. Como é que você vê o Espírito Santo? Como que você vê Deus Pai? Você já tentou imaginar como é Deus Pai? Porque se Deus é 3 em 1, você tem que no mínimo parar para pensar nisso. Porque Jesus é suficiente para te salvar, para te curar, para te libertar. Ele vem, te limpa, te unge, Ele te honra. Jesus ele vem fazer a primeira limpa na nossa vida. Só que tem gente que para ali. Para ali, Jesus é o leão que vai te defender? Claro que é, Ele é o teu escudo, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Mas quem vai te dar identidade é o Pai. E quem vai te ensinar a você ser quem você é o Espírito Santo. Então assim, glória a Deus. Vocês estão vendo aqui só o meu corpo. Quem está falando aqui é meu corpo. Só que eu tenho uma alma e sou um espírito. Mas onde é que está minha alma e meu espírito? Você está vendo? Não. Mas isso não significa que eles não existem. É a mesma coisa Deus, a Trindade. Por que a igreja é incompleta? Tipo, todo mundo fica falando, avivamento. Se avivamento fosse igreja cheia, a África estava transformada, porque as igrejas lá são gigantes. Só que igreja cheia não é avivamento. Avivamento é transformação da sociedade, não da igreja. Porque não adianta aqui na igreja a gente estar bombando e lá fora a gente ser o crente agente secreto, que ninguém sabe que você é crente só pelo adesivinho do peixinho que você tem no carro. Então, avivamento, tipo assim, que avivamento? Lugares lotados? Pô, o show do Luan Santana ontem em Belo Horizonte estava lotado. Lá na minha cidade o show do Tiaguinho acabou em 4 minutos na internet o ingresso. Então lugar lotado não quer dizer avivamento. Porque não adianta um lugar cheio de gente vazia, que não sabe o que está fazendo lá.
esperando mais uma palavra. Pois eu tenho uma palavra, uma Bíblia inteirinha para você ler. Essa é a palavra. E não adianta você achar que vai pular a etapa. Ah não, porque eu vou no culto que aí alguém lê a Bíblia para mim, alguém ora por mim, alguém faz um sacrifício por mim. Igual lá no Velho Testamento, quando o sacerdote, uma vez por ano, coitado, tinha que entrar lá no Santo dos Santos para oferecer sacrifício por todo o povo. Esse tempo acabou. Quando Jesus entregou seu Espírito, o que rasgou? O véu. O véu que separava o povo de Deus não separa mais. Então, querido, se coça e busca o Espírito Santo para você entender isso aqui. Tipo, eu não sou aquela pregadora que vai fazer chover fogo e não sei o que, você sair daqui empolgado. Não, eu quero fazer você acordar dessa vida que você está tendo. Essa é a minha mensagem. Porque a gente diz que crê e duvida. A gente diz que crê, eu creio que Deus tem uma obra na minha vida. Aí a primeira dificuldade que acontece, fala, mas será que Deus sabe quem eu sou? Mas será que Deus vai me abençoar? Mas será que um dia eu vou casar? Mas será que um dia eu vou conseguir? Então você diz que crê, mas a tua boca diz que você duvida. As tuas atitudes dizem que você duvida. E o que fala mais, as nossas atitudes ou as nossas palavras? Jesus deixou uma parábola explicando exatamente isso. Ele falou, certo homem tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos, ok? Ele falou assim, filho, vai trabalhar hoje na vinha para mim? Vinha o quê? Era uma plantação de uvas, ok? Para fazer vinho. Aí o filho falou, claro pai, lógico que eu vou. E aí o que aconteceu? Jesus contando isso, que o filho não foi. Quando o pai virou as costas, ele falou, vou nada. Aí teve outro filho. O homem tinha 2 filhos. O segundo filho, o pai falou, filho, vai trabalhar na vinha para mim hoje. Ele falou, ah pai, de novo? Poxa, por que não manda o outro? Não, teu irmão já foi. Porque sempre tem alguém para a gente se comparar, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Foi Jesus que contou essa história, não sou eu que estou contando. Jesus falou, um homem tinha 2 filhos. Um falou que ia e não foi. O outro reclamou, murmurou, achou ruim. Mas se arrependeu e foi. Aí ele pergunta para os discípulos, qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? E eu pergunto para vocês, qual fez a vontade do pai? O que foi reclamando, mas foi? Ou aquele bonitinho que disse que ia e não foi? O que foi reclamando, porque se arrependeu. A gente muda de ideia. Deus se agrada quando a gente muda de ideia. Quer ver quando você fala assim, ó, como é que eu sei que eu me arrependi de algo? A prova real do arrependido é assim, se fosse hoje, você faria isso? Aí você está vendo que você mudou. Não, se fosse hoje eu jamais falaria aquilo que eu falei. Se fosse hoje eu não teria feito aquilo lá. Se fosse hoje, meu Deus, eu nem sei o que eu tinha na cabeça quando eu pensava assim. Alguém já entendeu isso? Você olha para o seu passado e fala, meu Deus, como é que eu pude? Né? Tipo, usava melicinha, tênis conga. Mas o que? Às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, como é que eu pude? Meu, que vergonha. Se fosse hoje eu não faria. Exatamente, porque hoje você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa transformada. Então, e você com a sua sabedoria e com a sua intimidade com Deus, você tem que melhorar, não piorar. Amém? A vida é uma constante progressiva, para frente, seguir para o alvo. Só que Jesus nunca falou que a gente tinha que, porque ele fez todo o sacrifício, a gente não tem que fazer nenhum. Ele falou não, nunca falou isso. Ele disse, aquele que quiser, repete comigo, quem quiser. Ou seja, Jesus não obrigou ninguém. Ele falou, quem quiser ser meu discípulo, quem quiser ser meu discípulo, Jesus não obrigou ninguém. Quem quiser, tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e então siga-me. Não tem como ser seguidor de Jesus sem se negar. Não tem como o fogo vir se não tem sacrifício. Não tem como, Jesus já levou na cruz, e a sua? Ele falou, cada dia toma a sua cruz. Cruz é o que, gente? É um símbolozinho que você pendura no pescoço? Não, a cruz significa a morte do eu.
E não é nem um pouco legal morrer para si mesmo. Exige esforço. É dar um passo de fé no escuro, sem ver o que tem ali. É isso que Deus espera da gente. Mas para isso você precisa entender que Jesus é 3 em 1. Assim como a gente é corpo, alma e espírito, Jesus é o Pai e o Filho junto. E o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, cada um com o seu papel. Não adianta você achar que você vai ter uma vida plena, que nem a hashtag plena, sem ter comunhão com os 3, porque vai sempre ficar faltando alguma coisa. Porque o Pai vai te dar a identidade, o Filho te libertou, te fez salvo, justificado, Ele perdoa os teus pecados. E o Espírito Santo te ensina a ouvir e a falar com Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele interpreta para Deus até os nossos gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando a gente faz assim, ai Deus, o Espírito Santo fala assim, Pai, ela quis dizer com esse suspiro que ela está cansada. É o Espírito Santo que fala para Deus o que a gente quer falar e a gente entender Deus. Ele nos ensina o que Deus falou com a gente. Quem vai te ensinar a ler a Bíblia é o Espírito Santo. Quem vai te ensinar quem é Jesus é o Espírito Santo. Mas quem vai te falar quem é você é Deus. Só que para você entender Deus, você precisa ter o Espírito Santo. Porque antes Deus falava só com os profetas. Só que depois que aconteceu, depois que Jesus ressuscitou, Deus mandou o Espírito Santo para mim e para você, para habitar dentro da gente, para que eu e você tivéssemos livre acesso a falar com Deus de vez em quando, uma vez por mês, de domingo, uma vez por ano, ou na conferência. Não é todos os dias. O plano original de Deus no Éden era Deus e o homem juntos todos os dias. Porque assim como o homem é com a sua mulher, assim é Jesus e a igreja, todo dia. Você não é casado só de final de semana. Ou Jesus é todo teu Senhor, ou você serve a 2 senhores. E Jesus disse muito bem que não tem como servir a 2 senhores. Sabe por que a igreja às vezes não vai para frente? E isso eu estou dizendo me incluindo junto. Porque a gente serve a 2, 3, 4, 5, 20 senhores. E o primeiro deles é o nosso eu. É a minha vontade. É o que eu vou fazer. O que eu gosto. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Porque Jesus disse bem claro, foi Jesus que falou na minha Bíblia, está em vermelho. Jesus falou, aquele que amar pai, mãe, tio, tia, casa, periquito, papagaio, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama até a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que é o nosso problema? A gente não lê a Bíblia. E aí a gente quer que alguém leia por nós. E aliás é bom ela pregar bem bonitinho, porque afinal de contas, eu estou gastando meu tempo aqui, é bom ela ter lido a Bíblia bem direitinho e ter estudado para me ensinar. Isso é bom? É bom, por um tempo. Só que isso não vai te sustentar. É aquela coisa, quando você vai morar sozinho. Alguém aqui mora sozinho, morava com os pais e está morando sozinho? Alguém? Você. Teve que aprender a cozinhar? Teve que aprender a cozinhar, irmão? E tu, irmão? Também, não é? Porque antes a mamãe faz a comidinha. E aí você reclama, poxa, tem carne moída de novo. A gente ainda fica exigente. Tipo, de novo a mesma comida. Aí depois você vai morar sozinho e você vê o trabalho que dá para fazer uma carne moída com batata. Você fala, nossa, dou valor para minha mãe. E aí você tenta fazer e não fica igual. Aí tudo que você queria era aquela mesma carne moída que ela fazia todo dia e você não dava valor. E Jesus não te chamou para você viver na barra da saia de pastor e pastora nenhum. Jesus te criou e te salvou, e enviou o Espírito Santo para você ter livre acesso e aprender a cozinhar. Fazer sua própria comida. Sabe como? Lendo. Ah, mas eu leio e não entendo nada. Compra uma Bíblia mais atual, com português mais maneiro. Não aquele, podei-vos assentar. Saúdo, amada igreja. Entendeu? Aquele português dos antigamente não funciona.
Para quem sabe português muito bem, não é o meu caso. Eu mais fico olhando para o dicionário do que para a Bíblia. Então é ruim, entendeu? Alguém entende isso que eu estou falando? Pô, tem tanta versão atual. Tem tanta versão nova. Compra uma Bíblia da Identidade Nova, Almeida atualizada. Tipo, aleluia. Primeiro que a revista corrigida foi o padre que traduziu. Nada contra os padres, mas quem entende que os padres são meio limitados? Hello? Tipo, quem vai na missa e não entende nada? Eu nunca entendi nada. Eu insistia. Falava, não, hoje eu vou entender o que o padre vai falar. Hoje eu vou entender. Não, ele falava tudo em latim. Ninguém podia ter Bíblia. Hoje a gente tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do executivo, Bíblia do pastor, Bíblia do jovem, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora. Tem essa também. Aquela que prega para você embaixo, tem um cabeçalho desse tamanho, com toda a explicação. Nem precisar de esforço você precisa. Está tudo explicado ali, comentário bíblico. Eu tenho tanto comentário bíblico, nunca serviu para nada. Só para ocupar espaço. Mas tem os livros desse tamanho assim, ó, de comentário bíblico. Qualquer versículo da Bíblia que você quiser, você dá um Google e tem 50 estudos sobre isso. Só que sabe o que é o nosso problema? É que a gente é preguiçoso. A gente quer que alguém fale qual que é o nosso ministério. A gente quer que alguém fale qual que é a tua identidade. A gente quer que alguém fale com quem você vai casar. Ai, pastor, qual é o meu varão? Não sei, minha filha, vai orar? Porque eu conheço um monte de gente que casou errado e diz, porque o profeta me entregou uma palavra. Aí casou errado, separou, deu tudo errado. O cara era gay. Isso a história ainda é boa. Tem piores. Tipo assim, eu já ouvi cada história, vocês não querem saber, não vou entrar nessa. Mas o quê? Ai, mas o profeta tinha dito. Quem assinou o papel? Foi você ou foi o profeta? Não põe a culpa nos outros. Mas a gente gosta de botar a culpa nos outros. Tipo assim, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Tipo, é fácil, porque se a gente pergunta para alguém, a gente transfere a nossa responsabilidade para alguém. Então, o pastor falou que eu era do louvor, e aí eu vou cantar, eu tenho uma voz de taquara rachada. Tipo, não, querida, você não precisa do pastor te falar. Você tem que ter discernimento. Fala, não é minha área. Entendeu? Nem todo mundo tem dom de aconselhamento, por exemplo. Agora, tem gente que ama ouvir problema dos outros. É dom. Deus vai capacitar. Tem gente que não gosta de abraçar os irmãos. Agora, tem gente que está lá na porta, ama abraçar. Tipo, você nem quer abraçar e ele está abraçando todo mundo. Quem conhece um irmão abraçador? Não é? Isso é dom. Sabe quem sabe? Você não precisa de um microfone na mão para Deus te usar. Um sorriso na sua cara é Deus te usando. Porque a nossa alegria tem que fazer diferença. Às vezes você olha num lugar, você entra num lugar, e só de você ser uma pessoa alegre você faz a diferença. Aí por acaso a pessoa vai descobrir que você é crente. Não porque você ficou falando, porque você chamou ela para ir na igreja. Vamos na igreja. Aí você vai na igreja e a pessoa que convive contigo todo dia no trabalho, vê você falando um monte de coisa, um monte de gíria, pá. Aí vai orar, Senhor Deus, nosso Pai. Tipo assim, oi? Quem tá aí? Tem gente que vai orar, fica muda. Eu entendo, antigamente dava até certo, porque todo mundo tinha que orar daquele jeito. Excelso, soberano. É legal para quem fala desse jeito. Agora eu não falo excelso. Alguém fala excelso? Para pensar. Um brado de júbilo. Eu lembro quando eu era nova convertida, que eu cheguei na igreja, todo mundo, um brado de júbilo. Eu falava, que é isso? Que brado de júbilo? Que palavra é essa? É igual gasofilácio. A gente que é crente sabe, mas entra uma pessoa do mundo que fala gasofilácio e fala, o quê? Tô sozinha aqui? Sabe, Deus quer pessoas normais. Não é porque você fala diferente que Deus te ouve. Jesus falou, quando vocês forem orar, não façam que nem os fariseus que oram alto e bonito para os outros ouvir. Você quando for orar, você te tranca no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te ouve. Só que o problema é que a gente quer orar bonito para os outros ver. Ai não, pastor, eu não vou orar em voz alta, porque aí todo mundo vai ver que eu não sei orar. É isso. Porque quando eu quero saber da vida de uma pessoa, eu peço para ela orar.
Porque se a pessoa começa a gaguejar, tipo assim, não orar, eu falo, não ora nunca. Porque quem ora não tem problema nenhum de orar. Vamos orar já. Senhor, em nome de Jesus, eu entro agora. Parará. Quando vê, a pessoa já está orando. Agora, quando a pessoa fala, não, eu não quero orar. Te peguei, não ora. Então, tipo, antes de pedir conselho para mim, vai aprender a orar. Eu sei que dói. Mas é a verdade. Porque quando você não tiver ninguém para orar por você, você vai fazer o quê? Não tem uma mão na sua cabeça, você vai fazer o quê? Eu sempre digo isso, tem um monte de gente que eu conheço, cheia de marca de impressão digital na cabeça, e não muda de vida. Que já fez a campanha, já orou fulano, já o profeta ciclano, aí tem as fotos, né? Que nem ontem o Reinhard Bonk morreu, um monte de gente que eu conheço postou foto com ele na mão na cabeça. Tipo, quantas vidas você já ganhou para Jesus? O que adiantou a mão dele na tua cabeça? Se tu não muda de vida, mão na cabeça não quer dizer nada. Eu e a Jana estava conversando. Tipo assim, porque não pode deixar qualquer pessoa botar a mão na sua cabeça. Você tem que cuidar no cabeleireiro que você vai. Tipo, se eu não creio no Deus que habita... Tipo, eu santifico a mão do cara, não o cara me suja. Tipo, claro, quando eu era, talvez, nova convertida, macumbeira, até fazia mal. Mas hoje, minha cabeça, quem manda na minha cabeça é Jesus. Então pode botar a mão quando quiser. Pode pegar gay, pode pegar não gay, pode pegar lésbica. Não vou ficar lésbica porque o cara botou a mão na minha cabeça. Que história é essa? Agora, se você não tem convicção, é melhor você não deixar ninguém botar a mão na sua cabeça mesmo. Agora, se você sabe quem você é em Deus, você não tem medo. Você não tem medo do escuro. Porque sabe de falar o que tem no escuro? A mesma coisa do que tem quando está claro. É o mesmo lugar, só sem luz. Eu tenho medo do escuro. Não, irmã, é o mesmo quarto que você entra sempre. Não apareceu uma cama fora do lugar ali enquanto alguém apagou a luz. É igual, é tudo na nossa mente. O medo, ele quer te paralisar. Mas o medo é uma mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. E sabe o que? Tem um monte de gente que acredita. Não, que eu só vou ser salva, eu só vou ser liberta se alguém botar a mão em mim. Aí eu tenho que batizar no Jordão. Se não batizar no Jordão, não valeu. Quem falou? Mas eu batizei numa piscina, o outro batizou no rio. E? Felipe batizou o eunuco numa poça d'água. E aí? É a intenção do coração, não é a performance. E agora eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em João 2. Tem como botar no telão? Tem Bíblia no telão? Não. O irmão não está ouvindo. Ele está dormindo. Tudo bem, todo mundo trouxe Bíblia? Se não trouxe, trouxe o celular. Liga aí o aplicativo. Em João... Eu vou ler na identidade mesmo, que a minha Bíblia é a versão arcaica. O testemunho de João Batista. Quem era João Batista, irmão? Primo de Jesus, amém? Primeira história de João Batista. Deus tinha tido 400 anos de silêncio. Repete comigo, 400 anos de silêncio. 400 anos que Deus não falava. Não usava profeta, não mandava anjo, não tinha arrepio, nem chu, nem chamanaias, nada. Não tinha nada. 400 anos de Deus em silêncio. Então, toda vez que você reclamar que Deus não fala com você, lembra que Deus ficou 400 anos em silêncio. Então, você ficar um dia, 2, não tem problema não. Deus continua sendo Deus. Ele não te abandonou porque você pecou. Porque quando Adão e Eva caíram no jardim, no dia seguinte, Deus veio do mesmo jeito. Quem não foi Adão e Eva. Que Deus chegou lá no jardim e falou, cadê tu, Adão? Não, a gente se escondeu porque teve medo. Então, muitas pessoas saem da presença de Deus, não é porque Deus não veio, é você que não foi. Porque o medo e a acusação te separam de Deus. Porque a Bíblia fala que nem morte, nem principado, nem nada, nem principado, nem potestade pode te separar do amor de Deus. Quem te separa do amor de Deus é a tua própria consciência, acusação. Só que há um Deus justo para nos perdoar. Por isso que o sangue de Jesus, não tem como você entrar na presença de Deus sem passar por Jesus, porque é o sangue que te purifica para você entrar na presença de Deus. E aí o que? João Batista, a mãe dele era estéril. Ele era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um
tu tá mandando a mensagem para ele botar no telão. Irmão, tem como botar no telão João 1? Não? Tá. Não dá. A gente já sabia, mas não custa tentar, né? Aí o que acontece? A mãe dele chamava Isabel. Ela era prima de Maria. Repete comigo, prima de Maria. Ela era uma prima mais velha de Maria. Ela era estéril. Eu acho que ela já tinha uns 80 e tralalá. Tinha tentado engravidar a vida toda, nunca tinha conseguido. Aí um dia, depois de 400 anos que Deus estava em silêncio. 400 anos. Meu alarme já tocou. Enfim, eu tenho mais um pouquinho, né? Bem pouquinho. Eu prometo que depois eu concluo. Mas assim, Deus apareceu para Zacarias. Um anjo apareceu para Zacarias e falou: tua mulher, estéril, vai dar luz a um filho. E ele vai ser grande, ele vai ser nazireu de Deus. Deus tem uma obra na vida dele, ele vai ser a voz que clama no deserto. Ele vai preparar o caminho do Senhor, vai converter o coração dos pais aos filhos. O nome dele vai ser João. E aí Zacarias falou, tipo, como assim? Eu? Minha mulher já tentou de tudo, a gente já tentou de tudo. E nada aconteceu. E aí sabe o que aconteceu? Deus deixou ele mudo. Deus deixou ele mudo, sabe por quê? Porque às vezes é melhor a gente ficar mudo do que a gente mesmo se amaldiçoar. Deus precisava de João Batista, porque João Batista foi quem preparou o caminho para Jesus. Então e aí o que acontece? Depois a mulher dele engravidou. A estéril engravidou. E aí Zacarias contava para ela por plaquinha. Ele escrevia por plaquinha, porque ele ficou mudo. Então tem horas na nossa vida que a gente tem que aprender a calar. O milagre não chegou ainda. A Bíblia fala que Isabel não contou para ninguém que estava grávida até o 5º mês. Sabe quem foi o primeiro a contar que Isabel estava grávida? O mesmo anjo que apareceu para Zacarias, apareceu para Maria. Ele foi lá e falou para Maria: Maria, você vai dar luz a um filho. Ele vai ser o filho de Deus. E ela falou: como que eu vou dar luz a um filho se eu nunca transei com ninguém? Tipo assim, eu sou virgem, nem casei ainda. Como assim? Não, o poder do Espírito Santo vai vir sobre ti. E você vai dar luz ao maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O menino nasceu, música do Rodolfo. Aí o que? Ela disse, mas eu... Aí sabe o que o anjo falou? Sabe Isabel, tua prima? Aquela que é estéril? Sei. Pois é, tá grávida. Aí Maria, mentira. A Bíblia segundo Alexandre, ela falou, mentira. Capaz. Se ela fosse gaúcha, ela falava capaz. Falou, tá grávida? Tua prima Isabel tá grávida. Porque para Deus tudo é possível. Repete comigo, para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Se uma estéril pode ficar grávida, uma virgem também pode. Era o mesmo milagre. Eram duas mulheres que naturalmente não conseguiriam engravidar. Então Deus faz um milagre parecido, porém diferente. Porque Deus não faz tudo igual. Que nem o cego, um Deus curou na hora, outro teve que orar 2 vezes, e outra, Jesus fez uma laminha, botou no olho dele e mandou ele se lavar no tanque. E o problema era o mesmo, eram 3 pessoas que tinham o mesmo problema de cegueira. Mas Deus trata no individual, com cada um. Com Maria, ele deu o testemunho de Isabel. O que aconteceu? Diz que Maria, claro que depois o anjo apareceu para José, para falar, José, não rejeita Maria, porque ela está grávida do Espírito Santo e você vai ser o pai dele. Tanto que quem era da linhagem de Davi era José. Jesus é a raiz de Davi, filho de Davi, por causa de José, não por causa de Maria. Amém? Mesmo José não ter tido participação, José foi o pai dele. E aí o que acontece? João, quando foi que Zacarias voltou a falar? Quando o menino nasceu, quando João Batista nasceu, ele falou, o nome dele vai ser João, como o anjo tinha falado. Quando ele aceitou que o nome do filho ia ser João, então ele voltou a falar. Por quê? Porque naquela época, o primeiro filho ele recebia o nome do pai. O nome dele ia ser Zacarias Júnior. Ok?
O nome de João Batista era para ser Zacarias Júnior. Só que Deus não faz cópia com ninguém. Deus estava marcando uma nova história, um novo tempo. Os 400 anos de silêncio tinha acabado. E Deus falou, o nome dele vai ser João. Assim como ele falou que o nome de Jesus ia ser Jesus. Foi Deus que deu o nome. Amém? Deus te deu um nome que só Ele sabe. Os nossos pais deram um nome que eles achavam bonito. Mas Deus nos chama por outro nome. Deus te conhece pelo teu nome. Porque Ele te deu um nome quando você foi para dentro da barriga da sua mãe. Assim como Jesus e João Batista. E aí o que acontece? João Batista era filho de Zacarias. E Zacarias era um sacerdote. Amém? Ele servia no templo e tal. O que um filho de sacerdote era na época? Sacerdotinho. Era para ele continuar o serviço do pai, vestido de branco, com linho fino, e lá daquele jeito, dentro do templo servindo. Só que a Bíblia diz que João Batista não fez nada disso. Diz que João Batista vestia pelo de camelo, com uma cinta amarrada na cintura, e comia gafanhoto e mel. Ou seja, muito doido. Ninguém na época vestia pelo de camelo. João Batista vestia. E mais do que isso, ninguém batizava. João Batista ficava lá na beira do Jordão, falava, raça de víboras, vão se arrepender, que senão eu não batizo ninguém. E sabe o que? Estava cheia a fila. Ai, era muito dura a palavra dele. Não. Porque tinha gente que ia lá batizar e João Batista falava, cadê os frutos de arrependimento? Tipo, você está aí uma vida podre aí, quer vir batizar? Volta. Quando você se arrepender, porque profeta vê o que você não falou. Profeta ouve o que você não disse. Um profeta sabe a tua intenção. Então não adianta você querer enrolar profeta. Porque a sedução das palavras não convence Deus. E aí o que? Os fariseus religiosos iam lá para ser batizado por João. E João falava, não adianta vir desse jeito. Não é de qualquer jeito. Vai se arrepender. E arrepender o quê? Arrepender não era remorso, gente. Arrependimento é mudança de vida. É dizer, se fosse hoje eu não faria. Se fosse hoje eu não mentia. Se fosse hoje eu não tinha roubado aquilo. Se fosse hoje eu não tinha batido na cara daquela guria. Ah, você batia na cara dos outros? Batia, irmão. Eu era bem violentinha. Hoje jamais você faria isso. Tipo, hoje eu matava de uma vez, né? Tipo, mas o que? A gente tem que saber, quando a gente olha para trás, a gente tem que ter uma vida de arrependimento. Esse é o princípio, a primeira pregação do mundo, depois que veio o Espírito Santo foi, se arrependam. Quando Jesus veio, a primeira pregação de Jesus, qual que foi? Ele multiplicou pão e peixe? Não, ele mandou todo mundo se arrepender. A pregação de Jesus era se arrependam. Ou seja, muda de vida. Não é muda de roupa. Muda de vocabulário, para de falar palavrão, para de fumar, para de transar. Quem disse que isso é o Evangelho? O Evangelho é você mudar de dentro para fora. Por que Deus não quer que você seja promíscuo? Porque toda vez que você se relaciona sexualmente com alguém, você troca código genético com essa pessoa. E aí tem um monte de gente em crise de identidade hoje, porque já transou com todo mundo. E aí a mulher, uma vez eu vi... eu fui num seminário sobre neurociência e essas coisas, e eu vi os scanners do DNA, do código genético de mulheres. De uma mulher virgem, uma mulher que era promíscua e uma mulher que era casada há mais de 15 anos. E aí o que? O DNA da virgem era de um jeito, e a da mulher que era promíscua, era todo cheio de falha. Era todo cheio, todo fragmentado. É igual a tua identidade ter falha. Igual eu quando vou unha, vou entrar na minha casa, não dá, porque eu arranquei um pedaço do couro. Tira a pelinha. Se eu vou na manicure e ela tira um pouquinho, eu vou entrar na minha casa, não dá. Aí eu tenho que digitar o código. Quando você se relaciona com um monte de pessoas, fica um monte de pessoas dentro de você. Para o homem e para a mulher. Para a mulher ainda é pior. Porque altera o DNA. Por que altera o DNA? Porque a parede da vagina é uma mucosa. E uma mucosa é permeável. Acredite se quiser. E aí como é que era o DNA da casada? O DNA da casada fiel era exatamente igual ao da virgem, sem nenhuma falha.
Por isso que hoje tem tanta crise de identidade, porque tem tanta gente nadando aí dentro de você, que você já não sabe quem é mais. Porque não sei se te contaram, mas você nasceu disso. De uma transada. A mãe. Aí os povos pegam e fazem isso, a torta e a direita acha, não, Deus não quer que eu tenha prazer. Quem falou? Não, Deus quer que você descubra a tua identidade primeiro, antes de sair se dividindo com os outros. Porque Jesus disse, Jesus falou, aquele que se deita com a prostituta se torna um com ela. Vê como vocês não lêem a Bíblia? Jesus falou, aquele que deita com a prostituta, aquele que deita com uma mulher qualquer. Essas mulheres aí que estão querendo dar para todo mundo. Ai não, eu vou também. O que sou eu mais um? Tipo, né, eu tenho que aprender antes de casar. É o que dizem pra mim, como é que eu vou casar sem aprender antes? Tipo, irmão, é instinto, tu vai saber, não se preocupa. Tu vai descobrir isso bem rapidinho. Não tem segredo. Amém? Não precisa testar. Ah, tem que fazer test drive. Não é carro para comprar? Não tem que fazer test drive, coisa nenhuma. Agora, se você se submete, depois não reclama se tu tá todo cortado pela metade e não sabe quem é. Ai, quem eu sou? Qual é o meu chamado? Não adianta achar que você vai comprar um livro. Como descobrir sua verdadeira identidade? E descobrir essa identidade. Não vai. Ah, não, porque se o pastor, profeta, o tal lá, falar pra mim, eu vou saber qual que é o meu chamado. Também não vai. Porque só tem uma pessoa que pode te dizer quem você é. É o Pai. Há ninguém na terra chamar de origem. Há ninguém na terra chamar de pai, porque só tem um pai. Quem te deu origem foi Deus. E é dentro de Deus que você vai descobrir quem você é. E aqui, João Batista estava batizando no deserto. E João Batista estava pop, gente. João Batista estava famoso. Tipo, dizem que as multidões iam para a beira do Jordão ser batizadas por ele. E ele batizava o quê? Falava assim, se arrependam, pois o reino de Deus está próximo. Quem é o reino de Deus? Jesus veio trazer o reino de Deus. Quando Jesus começou a pregar, ele falou, se arrependam, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus entrou na tua vida quando Jesus entrou na tua vida. Só que você desfrutar dele, você vai precisar aprender a viver no reino. Por isso que é necessário nascer de novo. Ou seja, com a sua mente velha, com a sua mente de pecado, não tem como entender o reino de Deus. Porque no reino de Deus é o maior, seja servo de todos. No reino de Deus, aquele que quer ser o maior, seja servo. Aquele que está perdendo, na verdade, está ganhando. Aquela coisa muito melhor dar do que receber. No reino do mundo, é muito melhor receber do que dar. É ou não é? Só que no reino de Deus, não, muito mais feliz. Coisa é dar do que receber. É o contrário. Jesus, o Rodolfo sempre fala isso. Talvez, se você entrar num lugar e não achar Jesus, olha embaixo da mesa, porque pode ser que ele esteja lavando o pé de alguém. Jesus era tão nós, que Judas teve que dar um beijo nele, para os soldados romanos saber quem prender. Jesus não era o cara tal que estava lá, com a coroa na cabeça. Ele era gente que nem a gente, sem beleza nem formosura. Ele não era atraente. Jesus era um homem normal, cheio de autoridade. O que fazia Jesus diferente dos outros não era o que ele era por fora, mas quem ele era por dentro. Não é porque Jesus tinha um manto mais bonito que os outros. Não é porque Jesus falava um evangeliquez bonito que ele era diferente. Não, Jesus sentava na mesa com o publicano. Jesus ia na casa do leproso. Jesus falava com o centurião romano. Jesus conversou com a samaritana. Jesus fazia um monte de coisa que os judeus daquela época não faziam. Talvez que se Jesus viesse hoje no mundo, ele ia estar em lugares que a gente ia dizer, não, eu não posso ir lá, que não é de Deus. Aí, pois é, Jesus está bem lá sentado no meião da roda dos escarnecedores. Porque ele falou, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Jesus te chamou para ser luz. Se você achar que o poder das trevas é maior do que o teu Deus, então você precisa rever os seus conceitos de cristianismo. Porque João Batista estava lá batizando e um dia apareceu quem? Quem que apareceu? Jesus apareceu. Só que antes disso, olha o que aconteceu.
Antes disso, é onde eu vou entrar aqui. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém. Então João 1, a partir do 19. Sacerdotes e levitas, ou seja, pastores e pessoas do louvor, foram lá perguntar para João Batista: quem é você? Olha isso. Quem é você? Repete para mim. Quem é você? Como se você estivesse fazendo uma entrevista para João Batista. Aí João Batista não ficou falando assim: eu sou filho de Zacarias, aquele que nasceu de um milagre. Minha mãe era estéril e ficou grávida porque eu sou nazireu, porque eu sou especial, porque Deus falou que eu sou grande, Deus falou que eu ia endireitar o caminho, Deus falou que eu era o tal. Ele não começou a falar nada disso. Sabe o que é a primeira coisa que João Batista falou? Ele falou assim: eu não sou o Cristo. Primeira coisa que João Batista, que a gente vai aprender com João Batista. Muitas vezes, para você descobrir quem você é, você precisa saber quem você não é primeiro. Ele sabia muito bem que ele não era o Cristo. Ele falou: aquele que me mandou batizar diz que vem um depois de mim, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e que esse é tão maior que eu não posso nem desatar a sandália dele, ou seja, eu não sou digno nem de ser empregado, escravo dele. Porque quem é do reino considera o outro melhor que você mesmo. Do reino, quem é do reino, quem acha que quem vem depois tem que ser melhor que você. Quem pensa com a mentalidade desse mundo quer que os outros diminuam para você crescer. Tipo assim, não conta para a pessoa que ela está com feijão no dente para ela passar vergonha e só você ficar bonita. Mas quem é do reino quer que o outro esteja melhor. Quem é do reino de Deus sabe que vem um depois de você que vai ser melhor que você. Porque tudo que vem no reino depois é melhor. Porque Deus guarda o melhor vinho para o final, não para o começo. Não é para quem começou, é para quem terminou. Para Deus o fim das coisas é muito melhor que o começo. Então se a tua vida está boa hoje, imagina quando você estiver terminando. É para melhorar. E aí falaram para ele: quem é você? Ele falou: eu não sou o Cristo. Ou seja, porque eles já estavam esperando Cristo. Vocês estão comigo? Então ele sabia quem ele não era. Apesar de ele ser grande, apesar dele ter nascido de uma estéril, apesar de a mãe ter visto o anjo apareceu para o pai dele, para a mãe dele, ela ficou grávida, um milagre bem parecido com o de Maria. Inclusive Maria era prima dela. Mas ela não era Maria. Ela não ficou grávida de Jesus, ela ficou grávida de João. E ele falou: eu não sou o Cristo. Aí perguntaram para ele: quem é você então? Você é Elias? E ele falou: não. Você é Jeremias? Não. Você é um dos profetas? Também não. Agora, quem concorda comigo que João Batista era profeta? Ele era profeta, mas sabe o que? Ele sabia quem ele era em Deus, não o que os outros diziam que ele era. Apesar dele, Jesus mesmo ter dito que João Batista ele tinha o espírito de Elias. Ele disse que nascido de mulher não tinha ninguém maior do que João. Ele falou: João Batista veio como um profeta e vocês não reconheceram ele. Ou seja, João Batista, ele era Elias, ele era profeta. Só que ele não se achava isso. Porque perguntaram para ele assim: quem é você então? Ele falou: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não se importou em se diminuir e dizer que ele era a voz. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor. Ele sabia muito bem quem ele era. Porque de quem que ele ouviu? Ele mesmo conta em Lucas: aquele que me enviou a batizar, aquele que mandou eu vir para o deserto, que não era para ficar lá dentro do templo, sacerdotinho Zacarias Júnior. Ele não era Zacarias Júnior, ele era João Batista. Aquele que mandou ele para o deserto, falou: vai vir um depois de você, que é muito maior que você. E você é a voz que clama, endireita o caminho do Senhor. Você é a voz do deserto, vai para o deserto. Eu tenho certeza que João Batista teve um encontro com Deus e Deus falou para ele assim: você é a voz que clama no deserto.
Ou seja, ele não falou que ele era profeta, ele não falou que ele era o Messias, ele não falou que ele era o Cordeiro de Deus, ele não falou nada disso. Ele falou: eu sou o que o Pai disse que eu sou, a voz que clama no deserto. E aí os caras falaram: que isso quer dizer? Ah, também não sei, pergunta pro Pai. Foi ele que falou. Porque o que você tem que, quem você é, você não tem que provar nada para ninguém. Ah, que coisa é essa estranha? A voz que clama no deserto. Pois é, também achei estranho, mas estou eu aqui, com pelo de camelo, comendo gafanhoto e mel. Estou fazendo o que o Pai mandou eu fazer. Ele estava fazendo o que o Pai mandou. E aí Jesus aparece. Jesus aparece e aí ele fala: aquele ali é aquele que eu estava falando. Lembra, galera? Aquele que eu falei que vinha um depois de mim. Então, é ele. Aí Jesus chega: então, João, eu estou na fila do batismo. Estou aqui na fila. E João falou para ele: não, eu não vou te batizar. Você que me batiza. Ele falou: não, eu te batizo. Tu me batiza, porque eu preciso ser batizado. Aí João: não, mas aquele que me enviou a batizar falou que vinha um depois de mim. Ele falou: sim, mas vamos fazer o combinado. Eu preciso de você, você precisa de mim. Ele cantou aquela musiquinha para João e falou: nos convém cumprir toda a justiça. E aí João Batista batizou Jesus. João Batista batizou Jesus, e quando João Batista batizou Jesus, o céu abriu. O céu abriu. Lembra o céu que estava fechado há 400 anos? O céu abriu no meio de todo mundo. A multidão estava lá. Tinha 1 milhão de seguidores de João Batista lá, fazendo: João, João. Ele falou: não grita o meu nome não, grita Jesus. Ele sabia que ele não era o Messias. E aí o que acontece? A voz do céu abriu e falou: esse é o meu filho, em quem eu me alegro. Deus falou para todo mundo que estava lá, ouviu o céu falar: esse é o meu filho. Ou seja, Jesus foi apresentado ao mundo como filho de Deus. E mais do que isso, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele. O Espírito Santo veio sobre Jesus. A primeira pessoa cheia foi Jesus, e todo mundo viu. Ou seja, na hora Jesus ganhou o 1 milhão de seguidores de João Batista. Só que aí sabe o que Deus fez com ele? Sabe para onde que o Espírito Santo levou ele? O Espírito Santo conduziu Jesus para um lugar. Que lugar foi esse? Foi para Disney, irmãos? O Espírito Santo levou Jesus para Disney? Para a casa de Maria comer uma carninha moída? Não. Jesus foi na conferência de líderes? Também não. Jesus foi curar o leproso? Também não. Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto ser provado e tentado pelo diabo. Ah, mas o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo. Então para de dizer que coisas que estão passando na tua vida, tudo é o diabo, porque pode ter sido o Espírito Santo que te levou lá sim para ser tentado pelo diabo. Porque se fez com Jesus, por que vai poupar a gente? Se a Bíblia diz que Deus não poupou seu único filho, por que eu acho que vai te poupar? Ai não, coitadinho, não precisa. Não precisa você morrer numa cruz, mas levar a sua cruz você precisa. Derramar o seu sangue para fazer sacrifício não precisa. Isso Jesus já fez. Mas negar a sua vida ainda está valendo. Ler a Bíblia ainda está valendo. Aí melhor do que isso, sabe como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Cutuca a pessoa que está do seu lado. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a Bíblia, irmão. Jesus levou a Bíblia para o deserto? Não, porque não tinha a Bíblia. Sabe onde é que Jesus lia? Dentro do templo. Naquela época não tinha essa Bíblia aqui. Eram rolos e rolos que você só podia ler se você estivesse dentro do templo, e olhe lá ainda. Você tinha que ser estudado. Só que Jesus, quando o diabo apareceu para ele, sabe quando que o diabo apareceu para Jesus? Fica comigo aqui. Quando o diabo apareceu para Jesus? Quando Jesus teve fome. Ou seja, o diabo aparece para você na sua fraqueza. Ah, mas eu não estou me aguentando. Aguenta sim. Se Jesus aguentou, você aguenta. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque se eu aguentei, você também aguenta. Jesus venceu o mundo, você também vence.
Jesus conquistou a chave da morte para mim e para você. Ele já tirou teu nome de lá. Ele já te colocou no livro da vida. Você está aqui. Jesus já escreveu uma coisa nova para você. E aí o diabo apareceu para ele e falou: tá com fome, né? Transforma essas pedrinhas em pão, olha que pedra linda. Aí Jesus falou: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus sabia a Bíblia onde? Porque ele estava carregando, ele tinha a chave bíblica embaixo do braço. Não, ele tinha guardado dentro dele. Assim tem que ser. Se Jesus venceu o diabo com a Bíblia, por que você acha você, mero mortal? Hello? Você acha que você vai vencer o diabo como, irmão? Com a oração do pastor? Com a mão do outro na sua cabeça? É individual. É você que tem que saber. Vai pedalar. Tipo, tem gente que gasta tanto tempo malhando para o corpo ideal e não faz nada pelo espírito. O que adianta? Ninguém vai ler a Bíblia para mim. Sabe que eu tenho um marido, Bíblia, muito mais que eu. Rodolfo acorda mais cedo para ler a Bíblia em silêncio. Tipo, ele chega a ser insuportável. Porque ele está lendo a Bíblia e não posso nem chegar muito perto. Porque, não, calma, que eu não terminei, eu estou lendo ainda. Aí ele olha para minha cara assim, tipo assim: tu não está vendo que tu está me desconcentrando? Porque para o meu marido, Deus é mais importante do que eu. É claro que eu vou respeitar ele. Claro, ele me dá exemplo. Ele me põe no bolso. Se eu quero saber uma coisa da Bíblia, eu falo: amor, onde é que está escrito? Não sei o que. Ele fala: Amós. Eu falo: olha, ele 9, 18. Tipo assim, quando eu acho que ele se superou, ele ainda me dá com os 3 tapas na cara, assim. Aí eu falo: porque tu tem a memória boa, né? Eu não, eu sou igual a Jesus, só sei que está escrito em algum lugar. É a minha desculpa gospel, entendeu? Jesus não citou lá em Deuteronômio, está escrito. Deuteronômio 3, 25, que nem só de pão viverá o homem. Jesus falou: Satanás, está escrito. Aí o Satanás pega e fala para ele: você está falando que está escrito, porque também está escrito: se joga daqui que os anjos te sustentarão nas suas mãos. Aí ele falou: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Toma, Satanás. Aí mais uma: não, eu te dou tudo isso se tu prostrado me adorar. Ou seja, o diabo vai te testando, vai trocando de nível. Tem gente que troca a sua salvação, a sua primogenitura, por um prato de lentilha, porque estava com fome. A nossa carne não manda na gente. Quem manda é o Espírito. Por isso que a gente jejua. A gente não jejua para convencer Deus. A gente jejua para mostrar para a nossa carniça que quem manda é o Espírito. É para você ensinar para você mesmo que quem manda não é o seu desejo. Porque eu não me aguentei. Aguentou se não nasceu transando? Ou nasceu? Claro que não. É que eu não vou conseguir aguentar. Aguenta sim, senhor. Porque aí eu conheço um monte de gente que antes não se aguentava. Vivia que nem 2 coelhos. Aí casa e acabou o tesão. Porque comeu a sobremesa antes da janta. E tá assim, gente, assim, O que faz quando você come a sobremesa antes da janta? Acaba com o teu paladar. Tira a fome do que importa. E o que vai te sustentar não é a sobremesa, querido, é a carne com feijão com arroz. Não é o pudinzinho. O pudinzinho te satisfaz na hora. Daqui meia hora você está com fome de novo. Porque a carne, ela nunca se satisfaz. Ela sempre quer mais. Por isso que o sujo se suja-se ainda. Mas aquele que está limpo tem que permanecer limpo. Porque é muito mais esforço você para permanecer limpo do que permanecer sujo. Porque você botou uma roupa, só de você ter entrado em contato com o seu suor, ela já está suja, vai ter que lavar, não interessa se não pingou. Agora, vamos supor, se eu estou com uma camiseta branca e pinga uma gotinha de shoyu aqui, a camiseta está branca, impecável, toda branca, mas com uma gotinha de shoyu, está suja ou está limpa? Está suja. Está suja. Eu tenho uma roupa que, tipo, esses dias eu achei uma mancha de que boa. Tipo, um vestido lindo, com uma mancha de que boa, desse tamanho assim,
Mas ela fica bem aonde eu olho. Então eu não consigo me olhar no espelho e não olhar para a mancha. Tentei apagar com canetinha, não funcionou. Tipo, não posso mais usar o vestido. Ele vai ter que virar uma blusa, já está separado lá em casa para eu fazer uma blusa do vestido. Porque na barra da saia tem uma manchinha desse tamanho, de que boa, miserável. Estragou. Assim é a gente, Deus está te preservando e não para te punir, mas para te proteger. O não de Deus não é para te punir, o não de Deus é para te proteger. Nem que seja para você não ter crise de identidade com tanta gente nadando dentro de você. Por isso que todo mundo fica, ai, porque meu ex. Que ex? Já terminou faz tempo, nem era bom. Aí fica, ex, sim, porque tem um ex lá dentro de você, da sua alma, gritando, volte para mim. E é mentira. Mas você comeu sobremesa antes da janta. Pudim deu diarreia. É sério, eu estou falando sério. É engraçado, mas é verdade. Eu estou falando uma linguagem bem intencional, para você não achar, o que ela quis dizer. Não, o que eu quis dizer eu disse. Eu não estou falando pela metade. E aí depois, Jesus era o que de João Batista? Primo. Mas rapaz, nós somos primo. Era primo. E aí o que aconteceu? Depois que Jesus saiu do deserto, foi tentado pelo diabo e venceu. Quando ele voltou, tem um versículo aqui na Bíblia que eu quero que você abra comigo, em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, a partir do 13, diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. A quem que ele perguntou? Para os discípulos, quem estava andando com ele. Ele perguntou assim: vocês que estão andando comigo, quem os outros dizem que eu sou? Quem os outros? Os outros são aqueles lá que não te conhecem, que não convivem contigo, que não sabem que horas tu acorda, que horas tu dorme, que tipo de comida tu gosta. Aquela pessoa, mas todo mundo vai pensar. Irmão, todo mundo não vai pensar não, o mundo não gira ao teu redor. Porque todo mundo está sabendo que eu aprontei. Que todo mundo está sabendo o quê? Ninguém está nem aí para você. Quem está aí para você é teu pai, tua mãe, teu irmão, teus amigos mais íntimos. Se você for sortudo, você consegue contar numa mão. Porque eu nenhuma mão enche. Ela deve ter um monte de amigas, tudo invejosa. É verdade. Então vocês acham que o Rodolfo tem amigo? É porque o cara deve ter um monte de amigo. Tem ninguém, irmão. Sabe por quê? Porque o povo é ruim. Para de se enganar. Meus amigos. Que amigo? Se tu quebrar o pé hoje, para quem que você vai ligar? Para te levar no hospital, botar o gesso? Quem te levaria? 5 horas da manhã. A minha amiga. Não, você não tem nem o número dela. Você fala ela por mensagem, por direct. 5 horas da manhã ela não vai visualizar. E capaz de visualizar e não responder, fingir que não viu ainda. Ou não, você nunca fingiu que não viu nada. Quem vai te ajudar é quem se importa com você. São aquelas pessoas que a gente rejeita, são as pessoas que nos amam. Quem te ama fala a verdade. Quem te ama diz, tá com um dente aqui sujo. Quem te ama fala, tá com mau hálito. Porque ela não quer que você passe vergonha. Mas a gente prefere alguém que fala, ai gata, linda, mara, plena. E pelas suas costas está falando ridícula, otária, gorda. Porque tu acha que... Sabe o que a serpente falou para Eva? Primeira coisa que ela chamou a atenção de Eva, ela falou, oi amiga. Não se ilude com as amigas, nem com seus amigos. Porque no fim das contas não sobra ninguém. Jesus falou que ele quer amar até seus amigos, pai, mãe, tio, tia, mais do que a mim. Você tem que saber, pai, me mostra quem são as pessoas para ficar do meu lado. Então Jesus perguntou, quem os outros dizem que eu sou? Aí os discípulos, os amigos dele, responderam. Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias.
Não. Outros dizem que tu era um dos profetas. Resposta errada. Nenhuma das alternativas anteriores. Jesus era Elias? Não. Jesus era profeta? Não. Jesus era João Batista? Não. E aí ele falou, ok, o que os outros dizem que eu sou, não importa. Agora, quem vocês dizem que eu sou? Porque quem importava para Jesus naquela hora era aquele que estavam andando com ele. Por que Jesus estava perguntando para eles, quem vocês dizem que eu sou? Porque Jesus queria saber se eles estavam entendendo e ouvindo Deus ou não. Jesus queria saber se a missão dele estava sendo cumprida ou não. E Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levantou a mão e falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou, uau! Pedro surpreendeu Jesus, por quê? Porque Jesus falou assim, uau Pedro, não foi ninguém que te contou isso, foi o próprio Pai. Repete comigo, foi o próprio Pai. Quem que revelou Jesus para Pedro? O Pai. Ele falou, uau Pedro, você está ouvindo o céu, cara. Pedro ouviu o céu falar, do mesmo jeito que falou aquele dia. E Pedro nem estava lá quando Jesus foi batizado. Pedro chegou depois da história. Pedro não estava lá quando o céu abriu e falou, esse é meu filho. Ele falou, Pedro, Deus te revelou. Foi o Pai que te revelou. E agora eu já te digo que tu não é mais Simão, tu é Pedro. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Que pedra é essa? Da revelação de ouvir o céu. A igreja de Jesus é quem ouve o céu. A igreja de Jesus é quem ouve o Pai. Não é o que o outro falou, o que os outros dizem que eu sou. Porque um diz que eu sou, é a mulher do Rodolfo. A outra diz, aquela menina do louvor. A outra diz, é aquela lá que tem mega hair no cabelo. Aquela lá que só usa preto. Aquela que tem o feed preto e branco. Mas Deus não me chama de nada disso. Deus sabe quem eu sou. E podem me dizer quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Uns vão dizer, porque ela é nojenta. Porque ela é metida. Porque ela não se acha. Porque ela não sei o quê. Porque casou por dinheiro. Pode falar o que quiser. Eu sei que eu casei por amor. Porque é muito magra. Sou e amo ser magra. Porque não engorda. Não, irmão, porque tá com inveja. Porque o povo ama cuidar da vida dos outros. Tipo, nossa, você tá tão magra, parece doente. Eu falo, obrigado. Porque o povo está cheio de dar opinião. Só que a gente não tem que ouvir a opinião dos outros. Quem que você diz que eu sou? Quem que você diz que eu sou? O povo disse tudo errado. O povo disse que era Jeremias. O povo disse que era... O povo foi perguntar para João Batista, é tu o Cristo? Falou, não. Tu é Elias? Também não. Tu é Jeremias? Também não sou. Não sou. Não. Quem tu é? Eu sou a voz. E Jesus falou para Pedro, Pedro, essa é a resposta que eu queria da minha igreja. A igreja que ouve o céu. Sabe quem é que vai te dizer quem você é? É o Pai. É o céu que vai falar. Não é alguém que vai te dizer, sabe por quê? Porque as pessoas erram. As pessoas vão errar. As pessoas vão dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é Jeremias, que você é Elias, que você é não sei o que lá, que você é ovelha. Eu disse, olha, eu já fui ovelha. Que nem tinha uma época no começo da minha conversão que era toda a música da Corsa. A Corsa. Alguém já viu a música da Corsa? Assim como a Corsa anseia por águas. Sabe? E Corsa, o que é uma Corsa? Não é o carro Corsa. Corsa é um Bambi. Tipo aqueles, sabe? Imagina o Bambi. Viado mesmo. É o Corsa. E aí eu falava, tipo assim, tudo bem, no começo eu era uma Corsa sedente por águas. Mas hoje eu já virei um leão. Não sou Corsa coisa nenhuma. Corsa é comida de leão. Aí eu só lembrava daqueles programas do Discovery Channel, do leão caçando, botando as garras naquele viadinho que sai correndo no galope. E o leão corre mais rápido e pega. Tem tempo da gente ser corça, tem gente da gente ser ovelha, mas tem hora da gente ser leão. Chega de ser cordeirinho. Tá na hora de você começar a caçar e se virar. O cordeirinho mama, o leão caça. Jesus é o cordeiro quando ele precisou ser cordeiro. Mas hoje o Cristo ressurreto é o leão de Judá. O cordeiro foi quando ele morreu na cruz. O cordeiro já não é mais cordeiro.
O cordeiro virou leão faz tempo. Assim é você. Você precisa acordar que a tua identidade é de leão, não é de cordeirinho pau mandado. Que tudo tem que ser conduzido. Me leva para cá, me leva para lá. Levanta a mão, agora fala assim: ai, eu sei que Jesus é meu Senhor. Você tem que sempre ser conduzido numa oração. Querido, está na hora de você aprender a orar. Ah, porque só levanta a mão quando manda levanta a mão. Só fica de pé quando manda ficar de pé. Só vira para a direita quando a música manda. E aí você tem que sempre ter um maestro para te orquestrar o que você vai fazer. Aí você chega em casa e como é que eu oro? Se vira. Fala do seu jeito, com o seu sotaque, com a sua limitação. Sabe? Aprende a falar com Deus. E aí, Deus, beleza? É nóis. Sei lá como é que você vai falar com Deus. Eu falo com Deus do meu jeito, exatamente do jeito que eu estou falando com vocês. Porque Deus não quer um monte de robozinho falando igual. Deus quer alguém que tenha identidade, que sabe quem é, que sabe quem ouve, sabe que voz você está ouvindo. E agora eu quero que você feche os olhos e comece a pensar que voz você anda ouvindo. A voz dos outros? Que dizem que você é isso, que você é aquilo, que você é fofoqueira, que você é muito magro, que você é muito gordo, que você não treina, que você não é bom, que você não sabe jogar xadrez. Tipo, o que importa a opinião dos outros? Importa o que o teu pai, o que o céu diz a teu respeito. Eu queria chamar o irmão do teclado, se puder. Ou a banda mesmo, pode vir. Mas enquanto eles vêm, eu quero que você feche os olhos para você falar com Deus nas suas próprias palavras. Eu não vou te conduzir nessa oração, é você e Deus aí, ó. É você e Jesus, você e o Espírito Santo. A minha oração é que você comece a se ver como Deus te vê. A minha oração é que o Espírito Santo te mostre para você mesmo. Comece a falar com Ele: Pai, me mostra quem eu sou. Pai, eu quero te ouvir. Eu quero aprender qual é a minha identidade de acordo com o que o céu fala, não sobre o que os outros falam, ou o que eu li num post. Eu quero aprender a Bíblia, de eu ler e o Senhor mesmo me dizer o que ela quer dizer. Porque eu posso te dizer uma coisa, irmão. Deus tem prazer em falar com a gente. A voz de Deus é real. A voz de Deus, ela fala. E ela fala o tempo todo. A gente é que precisa aprender a discernir. É como uma mãe que tem um bebê. No começo ela não sabe discernir o choro. Mas depois de algumas semanas, alguns meses, ela já sabe que aquele choro é de sono. Outro choro é de fome. Outro choro é porque está precisando trocar a fralda, que está com xixi. Porque pelo choro ela consegue decifrar. Assim é a gente com Deus. A gente consegue, Deus começa a entender o que a gente fala com Ele. E melhor do que isso, a gente começa a entender o que Deus está falando. Fala para Ele: Pai, eu quero entender o que o Senhor fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Falar comigo de dentro para fora. Se Deus está falando com você, fica de pé. Se você está ouvindo a voz de Deus falando com você, fica de pé. E se você está sentado ainda, a minha oração é para que você consiga ouvir Deus hoje. Hoje você precisa ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando com você. O Espírito Santo está nesse lugar. E o Espírito Santo está mais ainda do que nesse lugar. Ele está dentro de você. E Ele quer te ensinar a ouvir a voz do céu. Te chamando de filho. Te chamando de filha. Dizendo que você é sim importante. E talvez se você não sabe quem você é, você precisa primeiro saber quem você não é. E eu estou aqui nessa noite para dizer que você não é um coitado. Que você não é um nada. Que você não é um fracassado. Deus está falando para você: você não é isso que os outros dizem que você é. Você não é o que os outros estão dizendo, que você é pesada, que você não vai dar em nada. Deus te colocou um nome. Pede para Ele falar com você.
Fala, Senhor. Fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, nos dizendo quem nós somos. Pede para Ele te dar mais fome e sede da palavra dEle. Pede para Ele te chamar pelo teu nome, o nome que só Ele conhece. Ele te visita dentro do teu quarto. Ele te visita dentro dos teus sonhos. Eu vejo pessoas aqui que Deus já falou com você em sonho, e você achou aquilo muito louco. Não sei se é da minha cabeça ou não, pois eu estou aqui para te dizer que Deus fala em sonho, sim. Deus fala com você quando você está no seu banho, quando você está trancado no seu quarto, quando você está lavando louça, arrumando a sua cama. Deus fala através do louvor. Deus fala através da palavra. Deus fala através de um amigo seu, através da sua mãe. Deus fala com você através do seu pai. Mas Deus fala dentro de você. E eu quero que você ouça Ele te chamar de filho. Eu quero que você ouça Ele dizer que você tem valor para Ele, sim. Que você é escolhido. Que você é um vaso que Ele escolheu para glorificar o nome dEle. Que ainda que os outros digam que você não tem valor, Deus fala: você tem valor. Você tem uma identidade. Você tem uma digital que é única. Você tem um DNA que é único. E se você se contaminou com relacionamentos durante esse ano, ou durante a sua vida, há um sangue de Jesus que é poderoso para te libertar de todo pecado. Há um sangue de Jesus que derramou na cruz por você e por mim, que pode fazer separação entre você e tudo que te contaminou. Jesus quer te limpar hoje. Ele quer te devolver a tua identidade hoje. Se a tua impressão digital está comida, se o teu DNA está fragmentado, Deus pode restaurar hoje. E se você ainda não ficou de pé, eu quero te convidar a ficar de pé com todo mundo agora, porque Deus tem algo para você também. Deus tem algo para você. Dá a mão para quem está do seu lado. Pode fechar os corredores. Jesus falou para a gente ficar reunidos no nome dEle. E nós estamos aqui, Senhor, unidos no Teu nome, declarando que Tu és santo. Santo. Declaramos que Tu és santo, Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus reconstruiria a casa caída de Davi. E o tabernáculo de Davi é quando uns cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eu quero te convidar a gente mais uma vez declarar que Ele é santo, numa só voz. Levanta a mão do teu irmão que está do seu lado. Fala: vamos declarar que Ele é santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Tu és santo, Jesus. Santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus.